É isso, pessoal do nono ano, Antônio Lucas. Hoje é dia 11 de 2020, são 9h13 da manhã. E vamos para a nossa aula de matemática. Então, gente, qual que é o tema de hoje? Não são as grandezas e as medidas, um tema integrador. Então, a gente pode falar sobre grandezas e medidas, né? Interligando, ou seja, conectando algumas outras disciplinas, ó. A geografia tá junto aí também, tá vendo? Então aqui, ó, grandezas e medidas, a base da aula, né? As estimativas, história e as grandezas. Então vamos lá. Grandezas e medidas, um tema integrador. O objetivo é compreender o conceito de medida, os processos de medição e suas implicações pedagógicas. Então, a gente vai analisar situações didáticas que envolvam grandezas e medidas, destacando a importância. O objetivo, abordar aspectos históricos da construção do conhecimento sobre grandezas e medidas, estabelecer conexões entre grandezas e medidas e demais temas. Então, vamos analisar um pouco a conexão, né, entre matemática e outras áreas de conhecimento, abordando o conteúdo de grandezas e medidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. O tamanho da tela. O texto ficou grande aqui mesmo. Vamos diminuir aqui para ver. 28. Opa. Que saco, não olhei isso não. Beleza. A partir daqui. Então aqui, ó, analisar as conexões, né, entre matemática e outras áreas do conhecimento, abordando o conteúdo, grandezas e medidas, na perspectiva de transversalidade. Então, para pensar, você mediu alguma coisa hoje? Você mediu, Gabriel? Alguma coisa hoje? O quê? Você acha importante ensinar medidas? Por quê? Né? Em relação ao bloco de conteúdos, grandezas e medidas, quais temas você costuma trabalhar com seus alunos? Então, no caso, eu trabalho vários, né? Para pensar, o que é uma grandeza? O que significa? Quais são as grandezas, né? As medições no dia a dia e algumas unidades de medida também que a gente utiliza. O que é uma grandeza, né? Tudo aquilo que pode ser medido, chamados de grandeza, como o peso, o comprimento, o tempo, o volume, a área, a temperatura, ao contrário, visto que não podem ser medidas, não são grandezas e verdade ou alegria. Então, a questão do tempo, gente, né, é algo, né, que a gente também trabalha demais. É uma forma de medição também muito usada, né? E aí, como que a gente consegue, né,
relatar mais esse fato. Por exemplo, quanto tempo eu gasto, né, para executar determinada tarefa. É uma forma de medir lá, envolvendo quantidades, né, e prazos, né. Qual que é a relação que eu posso fazer quanto a isso? Por exemplo, uma determinada fábrica, né, ela fabrica 1.000, vamos supor, 1.000 parafusos em 10 minutos. Quanto que ela fabricaria, né, em 20 minutos? Né? Então eu tenho lá um ponto de partida qualquer, né? Tá dizendo aqui que essa fábrica fabrica, né? Fabrica 1.000 parafusos. É claro que é uma situação hipotética, tá? Em 10 minutos. 10 minutos. Fábrica Né? lenta, hein? Oi? É uma situação hipotética, tá? É claro que, dependendo da empresa aí, é coisa absurda, né? Mas só para vocês terem um entendimento. Então, ele quer saber em 20 minutos, né? Então, existe uma relação aí, ó. Se eu fabrico 1.000 em 10, pô, é claro que em 20, né, vai ser 2.000. Em 30, 3.000, né? Em 40 minutos, 4.000. Em 50 minutos, 5.000. E aí, em 1 hora, né, 6.000 parafusos. Isso é só para vocês compreenderem um pouco a questão das relações, tá? Então, uma das unidades muito utilizadas dentro das empresas, né, principalmente nos dias de hoje, é a questão do tempo, né? Tempo e quantidade. Qualquer índice de produção envolvendo máquinas e equipamentos, né? A gente vai com certeza usar essas unidades de medida aí com muita frequência, tá, gente? Principalmente quando a gente fala. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Fala, Renan. Tudo bem, Renan? Então, principalmente quando a gente fala em alguns cálculos, né? Algumas métricas, né, de cálculos, e a gente fala também calcular, por exemplo, hora homem, né? Então, a valor, né, de, por exemplo, valor de mão de obra, né? É um outro cálculo muito, muito utilizado também, porque assim, eu preciso saber, né, para mim conseguir, né, montar a minha perspectiva de despesas e lucros, eu preciso calcular tudo. Eu preciso calcular tempo de fabricação, eu preciso calcular o quanto eu vou fabricar nesse tempo, eu preciso calcular o meu custo agregado para que eu possa fabricar esse determinado produto, né? Então, assim, a gente vê que as grandezas, né, e as medidas, elas estão ligadas diretamente no nosso dia a dia, né? E com uma frequência muito grande, viu, gente? O mais importante. Então, aqui, ó, qual é a grandeza, né, medida por cada um dos instrumentos seguintes? Então, ó, nós temos lá o cronômetro, termômetro, balança, velocímetro, trena e hidrômetro. Então, falando do cronômetro, quem que vem na cabeça? Relógio. Relógio. Falando do termômetro, quem vem na cabeça? Acho o próprio termômetro. Temperatura. Temperatura. Seja lá positiva ou negativa.
Falando da balança, o que Peso. vem na cabeça? Peso. Oi? Peso. Pesos e... Não deixa de ser uma medida também, né? Falando de velocímetro, o que vem na cabeça? Velocidade. Velocidade. Falando de treino, Comprimento. comprimento. Distância também, né? A gente já pode pensar em distância também, gente. Não pode esquecer da distância. E aí, falando de hidrômetro, quem que vem na cabeça? Não faço ideia. Oi? Eu não sei o que é hidrômetro. Sério? Sério. Não Vocês faço a não têm mínima um ideia. relógio de água não em casa, gente? Ah, tá. É um relógio é um relógio de água? É, como é que vai medir lá o consumo da Ah, casa tá. de vocês? Tá, eu achei que era. Tá. Ah, não sabia, não. Então a gente já vem logo de cara aqui, já pensa o quê? Volume, né? Os tal dos metros cúbicos, É, né? porque ele Então, mede em metro cúbico, né? oi? É, porque ele mede em metro cúbico, né? Então. Então, assim, e tem, além desse hidrômetro aqui, ó, de água, tem o hidrômetro do quê também? Ah, não, do carro é o odômetro, desculpa. Vamos lá, quase falei besteira, tá vendo? Mas beleza. Então, aqui, ó, qual é a grandeza correspondente a cada, né, uma das seguintes unidades de medida? Então, aqui, ó, quilômetro por hora, né, o km, né? Então, quem que vem na cabeça aqui, logo de cara? Então, aqui, ó, unidade de medida, quilômetros por hora. Já colocou aqui, né? Graus Celsius, né? Mililitros, ml, metros quadrados, né? Metros cúbicos por segundo, ó. M e o 3 aqui sobre S, né? E as polegadas e pés. Então, vamos lá, um pouco de história, né? A medida está intimamente ligada à própria origem da geometria. Do grego, medir, a terra. Liga-se a necessidades do dia a dia, né? Antigas civilizações, como a egípcia, a babilônia e a grega, comprovaram isso. Então, isso é um conceito que vem lá de trás, né? E assim, conforme a evolução, né, a história vai evoluindo, né, os anos vão se passando, o próprio homem ele vai descobrindo novas necessidades, e aí que vai surgindo novos conceitos, né? Então, no caso aqui, ó, na época, os egípcios, por exemplo, para demarcar suas terras, né, constantemente invadidas pelas enchentes do rio Nilo, precisavam da geometria e de procedimentos de medida. Então, como é que ele ia saber? Poxa, quanto que o rio subiu o nível, né? Então, foi aí que foram surgindo as necessidades de medições. Então, aqui, ó, o homem como medida das coisas, determinadas partes do corpo como padrão para medir, né? Foi assim que surgiram a polegada, né? O palmo. Quantas e quantas vezes, né? Vocês já jogaram bolinha de gude? Quem Não. jogou bolinha de gude, fubeca? Alguém já jogou isso aí ou não? Eu, Ou vocês professor, eu são, já joguei. ou vocês são 100% tecnologia e nunca jogaram fubeca, né? Eu E nem sei o aí que que é isso. tinha aquela brincadeirinha, né, que era que você tinha que jogar a bolinha de gude dentro de um buraquinho, ou tinha aquela outra brincadeirinha lá que de mata-mata, né, que aí vocês dois, três Aquela lá palmos. do triângulo. Quem não usou o palmo, né, para medir algumas distâncias? E aí tinha a jarda, né, e a braça, né? O cara pega metade do braço aqui, o braço inteiro de uma extremidade na outra, tem um ponto de referência e vai medindo ali, ó. Quantos braços deu isso aqui? É assim que funcionou na época, né? Isso é o que antigamente o homem usava. Hoje a gente tem a trena até digital, né? Laser e por aí vai.
Alguns desses padrões continuam a ser usados até hoje, né? Por exemplo, a polegada, o pé e a jarda, né? A jarda, por exemplo, é aqueles jogos de beisebol, né? O cara dá tacada lá e eles calculam quantas jardas a bolinha percorreu lá, né? O pé é usado, por exemplo, em profundidades. Quantos pés de profundidade o submarino ele submergiu lá e está em quantos pés, né? Abaixo do nível do mar. Então, são conceitos que são usados até hoje. Então, a jarda era originalmente a medida do cinturão masculino, que recebia esse nome no século XII. O rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância entre o seu nariz e o polegar de seu braço, né? Estendido. Então, o cara esticava o braço lá, né? Aí tem o polegar dele lá, o dedo polegar, ele media, né? Do nariz até esse dedo aí, para saber a distância. Isso é só curiosidade, tá? O símbolo da jarda, né? É YD, do inglês yard, na Inglaterra. A relação oficial entre jardas, né? E metros é a seguinte: cada 3.600 metros é igual a 3.937,0113 jardas. Então são as referências, né? Assim tem-se aproximadamente uma jarda, né? É igual a 0,91, né? 91439920429 metros. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês estão espertos. Esse número aqui, né? Ele é um número racional ou irracional? Vamos ver quem consegue responder isso aqui. Oi? Não entendi. É um número racional ou irracional? Eu acho que é irracional. Não consegui ouvir. Irracional, eu acho. Eita, tá cortando. Vou lá no chat. Escreve lá no chat para mim ver. Escreve aqui no chat. Aquele valor lá é um número racional ou irracional? Vamos ver quem lembra desse conceito. O pistoleiro mais rápido todo o chat. E aí, Gabriel? É racional ou irracional aquele valor? Vamos ver se você é rápido mesmo. Ih, pensou demais, gente. Vamos lá. Demorou. Aê, Renan! É isso aí, é um número irracional. Por quê? Ele não existe um período, não existe repetição, por isso que ele é um número irracional, tá? Então, assim, gente, é importante vocês conhecerem todas, né, os conceitos de matemática. Por quê? Pode que é uma questão dessa em um determinado momento e vocês dão uma travada. Poxa, eu não lembro, né? Então, se vocês, né, mantiverem um estudo mais ativo, né, e sempre estar pesquisando, lendo, né? Só assim vocês vão agregar mais valor aos conhecimentos de vocês, tá? Então vamos lá. Hoje, nos países de língua inglesa, né, ainda são usadas essas unidades de medidas, porém definidas de um modo menos arbitrário. A jarda é definida como uma fração da distância entre dois riscos numa barra de diminuir o tamanho da letra aqui. Numa barra de platina, denominada metro padrão. Que saco, tá tudo maior que eu. Eu mudei o formato da tela e ficou tudo fora. Não tá enquadrado.
Então vamos lá. Agora aqui, ó, 1 metro é cerca de 11 avos, maior do que a jarda. Um pé é 1/3 da jarda, e 1 polegada é 1/12 do pé. Assim, 12 polegadas perfazem um pé. 3 pés perfazem uma jarda. Ó, foi na Revolução Francesa que se tomou a iniciativa de unificar em um nível mundial os padrões de medida. Em 1790, a Academia de Ciências de Paris criou uma comissão que incluía matemáticos para resolver o problema. Foi daí que veio o metro, tá? Então, olha quando surgiu o metro, hein? 1790. A palavra vem do grego metron, que significa que mede. Grandezas e medidas e os documentos que discutem orientação curricular. Isso aqui não interessa. Não interessa. Não interessa. Muitas atividades cotidianas das crianças envolvem medidas. Olha que interessante, né? Por exemplo, de acordo com o RCN para a educação infantil, as atividades de culinária possibilitam um risco trabalho. Então, assim, ó, quem já fez bolo aí? Vamos ver. Quem que é o cozinheiro da sala? As meninas ou as cozinheiras? Não tem cozinheira na sala? Eita, a mãe de vocês que faz o bolo, então, hein? É? Ou não? Vocês estão devagar hoje, pessoal. O que está acontecendo? Já ajudei minha mãe a fazer bolo. Então, por exemplo, quando você vai fazer um bolo, aí na receita, né? Tem a receitinha de bolo lá. Aí tá, às vezes está escrito lá 2 xícaras de, né? Farinha de trigo ou 1 xícara de açúcar, né? Então são alguns tipos de medições, né? E aí temos também, né, a questão da hora, ó, leitura de horas, né? Comparando relógios digitais e de ponteiros. Então aqui, ó, esse primeiro casinho aqui, ó, de cima. Que hora que tá marcando ali, gente? Esse aqui, ó. E vocês não sabem ver a hora assim, não? Meio-dia? Oi? Meio-dia? Então, Ou mas 11h59? 11h59, meio-dia aqui, não é? Bem no É, centro, não né? sei, né? Aqui tá em desvio o relógio. Aqui, ó, já é fácil. E nesse outro aqui? Um, 6h45. Não, peraí. 6h45? 6h45. Eu diria que tá 6h46, né? Porque se vocês olharem aqui, ó, não tá um pouquinho acima, né? Mas aí a culpa é de quem tirou a foto do relógio. Então não é minha. Né? Mas é 6h45, vai, vamos colocar aqui. Qual que é a outra forma de leitura que eu posso fazer aqui? E aí? 15 para 7, gente. Não é? 6h45. Ou faltam 15 minutos para 7 horas da manhã. Ou da noite, sei lá. Aí vai depender do. Quem que entrou aí agora? Zatrasildo. Fala, Kaique. Kaique? Tem que responder, senão não deixa a presença. Tá ou não tá? Presente. Não tá, vou tirar. Kaique. Respondeu?
Ah, aí, ainda escrevi seu nome errado. É com Y. Vamos lá. Continuando a brincadeira aqui. Então, gente, o relógio, né, é uma das processos de medição mais utilizado. E ele tá, assim, muito explícito no dia a dia, né? A gente tem que controlar o nosso tempo a todo instante, né? Porque, principalmente nas empresas, gente, né? A questão do tempo, né? É um fator fundamental em um processo de produção, né? Então, nós temos que estar atento nesse conceito de unidade de medida, nessa grandeza, né? Então, aqui, ó, o tempo é uma grandeza mensurável, né? Que requer mais do que a comparação entre dois objetos e exige relações de outra natureza. Utiliza-se de pontos de referência e do encadeamento de várias relações, do tipo dia e noite, manhã, tarde e noite, né? Passado e futuro, antes, agora e depois, os dias da semana, o ano e outros. Então, o tempo é uma unidade de medida muito importante para o dia a dia. O uso dos calendários e a observação das suas características e regularidades permitem marcar o tempo que falta para alguma festa, né? Marcar as fases da lua, atividades estas que auxiliam a estruturação do pensamento da criança. Olha que legal. Então aqui, ó, a molecadinha, um correndo, outro, né, no trotezinho, e o coitadinho aqui tá só o pó da rabiola, né? Tá até com a cabecinha baixa de tão cansado. Então, na atividade dessa semana, gente, deixa eu até dar uma olhada aqui. O que eu coloquei na atividade de vocês? Quem já fez? Sei lá, o senhor colocou quando? Segunda, né? Segunda? Geralmente eu já disponibilizo na segunda, sempre na Não, segunda. não li ainda não. Deixa eu ver aqui. Mas hoje já é dia de começar a fazer. Vamos lá. Mas hoje é dia de começar a fazer. Giovana de Oliveira Borges fez, só errou uma. Guilherme Garcia dos Santos acertou todas. Isabela França acertou todas. Cauã Gabriel acertou todas. Luan acertou todas. Rafael, todas. Rafaela, todas. Renan acertou tudo. Até que fez, acertou tudo, hein, Renan? Thalia já fez também, acertou todas. Nove alunos fizeram. Ela tá bem simples, gente, né? Então, aqui, ó. O primeiro exercício, né? Ele fala o quê, ó? Marcelo conseguiu atravessar o pátio correndo em 30 segundos, né? Então, a unidade de medida que a gente está trabalhando aqui é o tempo, né? Podemos dizer que Marcelo atravessou o pátio em, né? Então, a relação, né? Deixa eu inserir aqui um vazio. Caneta aqui. Revisão. Animação, transição, design, inserir. Não tem caneta nesse slide aqui. Estranho. Vamos lá. Então, a relação, gente, tem algumas situações que é muito importante a gente conhecer. Então, assim, ó, por exemplo, 1 minuto, ou seja, peraí, 1 hora, vamos pegar essa relação aqui. 1 hora representa quantos minutos? Quem consegue responder essa?
Quantos minutos tem uma hora? Gabriel? Renan? Sim. Uma hora. Quantos minutos tem uma hora? Tem que responder? Tem que responder, lógico. Vou esperar aqui. 59. Quantos minutos tem uma hora? 59 minutos e 60 segundos. É, você quis destronchar, mas na realidade ele tem, né, Tá 60... certo, tá errado. Não, tá certo também. 59 minutos e 60 segundos. Pô. 60 minutos tem uma hora, tá? E aí se eu fizesse uma outra pergunta, quantos minutos tem um quarto de hora? Olha a pergunta. Quantos minutos tem um quarto de hora? E aí? E agora? 15 minutos. Oi? 15 minutos. Quem falou? Eu, Cauã. É isso aí, 15 minutos. Então, gente, tem algumas situações, problemas, né, que vocês precisam resolver, né, sem uso de fórmula. Mas se você não conhecer os conceitos básicos, né, você cria uma barreira, uma dificuldade para estar resolvendo isso. Então, por isso que é importante, né, essa facilidade de resolução, esse entendimento. Quando vocês forem fazer uma entrevista, tem uma série de pegadinhas desse jeito aqui, gente. Então, só a dica que fica é essa. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o Marcelo conseguiu atravessar o pátio correndo em 30 segundos. Podemos dizer que Marcelo atravessou o pátio em... Tá? Então, 30 segundos, qual que é a relação aqui? É isso que vocês têm que saber. Agora outra aqui, ó. Fábio e Ricardo. Pô, o Ricardo ficou minúsculo aqui, feio. Fizeram uma viagem de ônibus que demorou 72 horas. Podemos dizer que a viagem demorou, né? Então, por exemplo, eu sei que um dia representa quantas horas? Quantas horas tem um dia? 23 horas e 60 minutos. Você tá com gracinha, né? Não. Tem 24 horas. Então, se um dia tem 24 horas, né? Quanto que tem 72 horas? Como é que eu posso fazer essa conta aqui de uma forma prática? Peraí, como é que é? Hein? Ó, Se um dia tem 24 horas, quantas horas? se um dia, né, representa 24 horas e 72 horas. Como é que eu faria essa conta aqui? Vocês querem ver um negócio interessante, ó? Quanto que tem 2 dias? Que é um dia. E 2? 48. Então, 2 dias tem 48. E 3? Eu vou lá e somo, né? Ah, tá. Olha, dei a resposta já de uma questão para vocês. Fácil. Então, assim, gente, são técnicas, né, de resolução. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó, quantas horas tem meio-dia? Hein, Gabriel? Quantas horas tem meio-dia? 12 horas. Não tem inciso. 12 horas. Então, Oi, Gabriel, tudo bom? meio-dia representa 12 horas. Então, são situações, né? São situações que a gente precisa, né, resolver
sem o uso de fórmula, né? Então, quando eu falo, né, de um dia inteiro, aí a gente já começa, né, pensar numa circunferência, mais ou menos, né, uma circunferência meio oval, mas beleza. Vamos supor que isso aqui fosse o relógio, né? Então, eu tenho aqui, ó, né, o ponto de origem, né, o zero, e aí vai, né? E aí, ó, o 12, ó, metade, ó, o risco na metade aqui. Entendeu? Então, cada quarto aqui, ó, né, representa o quê? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. E a somatória desses 4 15 aqui, ó. Então, aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui é o quê? Um quarto de hora. Então, gente, são técnicas, né, que vocês precisam saber, assim, de forma rápida, ágil, para vocês não terem dificuldade de fazer uma atividade, tá? Então, vamos lá. A outra questão aqui, ó. Marcelo dividiu um queijo de 1 quilo em 4 partes iguais, né? A massa em gramas de cada uma dessas partes, né, é D. Então, primeira coisa, quanto representa 1 quilo em gramas? Quanto que tem 1 quilo em gramas? Cauã? Gabriel? Renan? Quanto tem 1 quilo em gramas? 1 quilo em gramas é 1.000 gramas. 1.000 gramas. 1.000 gramas. Se 1 quilo representa 1.000 gramas, quanto que representa um quarto? Um quarto é... 250? É Gramas? isso, exatamente. É a mesma coisa que eu pegar 1.000 e dividir por 4. Gente. 150. Tá vendo como é fácil? Eu ia falar 150. Não, 250. Se eu dividir 1.000 em 4 partes, eu tenho 250, gente. Então vamos para a próxima aqui, ó. Rodrigo reservou, né? O Rodrigo reservou em sua chácara, né, um terreno de forma retangular. Olha lá, ele pegou um terreninho, né? Forma retangular. Para o plantio de flores, né? Para cercá-lo, ele utilizou tela, né, e um portão de 2 metros. Ó, o portãozinho aqui, 2 metros, né? Portãozinho de madeira aqui, ó, de 2 metros. Rodrigo gastará no mínimo quantos metros de tela? Então ele quer saber aqui, ó, quantos metros de tela ele vai gastar para fazer todo esse entorno aqui. O que vocês têm que fazer, gente? Cálculo de perímetro, tá? Essa é a dica. Vamos para a próxima. A figura a seguir representa uma janela que terá seu contorno, né, decorado com luzes, né? O que é o contorno, gente? Do tipo pisca-pisca, que são vendidas por metro. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade em metros de pisca-pisca que serão utilizados. O que é o contorno, gente? De novo. Perímetro. É o perímetro, né? Como é que eu calculo perímetros, gente? Ô, professor, você já vai fechar lá o negócio de responder? Oi? Você já vai lá fechar o negócio para responder lá? Porque você já tá respondendo aí? Não respondi, eu não dei a resposta. Entendeu. Só tô dando o caminho. Só uma que eu acabei dando a resposta, as outras eu não dei a resposta. Eu tô mostrando o caminho para vocês chegarem no resultado. Aqui, ó. Certa empresa dispõe, né, de uma área de estacionamento retangular de 20 metros de largura por 42 metros de comprimento. Deseja-se cercar esta área com um muro, né, deixando uma entrada com 4 metros de largura, que é o portão, né? Como mostra a figura abaixo. Se cada metro de muro construído custa R$200, ó, o metro custa R$200. Quantos reais serão gastos para construir o muro desejado?
essa também tá, essa é a última. Então, pessoal, o objetivo da aula principal, né, foi mostrar que existem várias formas de medidas, que não é só medida de metragem. A gente tem medida de, né, de distância, a gente tem medição de tempo, a gente tem medição de metros cúbicos, né, que envolve aí massa e volume também, e uma série de outras formas, né, de medições. Não necessariamente eu preciso usar uma fórmula para resolver determinada situação, problema, tá? Eu consigo resolver alguns problemas sem uso de fórmula. Só que para eu conseguir fazer esse tipo de cálculo, primeira coisa, eu preciso conhecer a essência da situação, né? Como é que eu posso saber quanto representa um quarto de hora se eu não sei, né, quantos minutos tem uma hora? Vocês entenderam a essência da coisa, gente? Esse era o foco da aula de hoje, tá? É vocês buscarem a essência de cada situação para resolver, às vezes, um problema que vocês acham difícil de uma forma mais prática. Beleza? Então é isso, gente. Vou aqui encerrando a aula de hoje, né? A atividade de vocês está lá disponível,